A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Estamos aqui mais uma vez, juntos aqui, e eu quero fazer nesse momento mais um vídeo, falar um pouco sobre a verdadeira igreja, e alguns equívocos que nós temos quando falamos de igreja. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative lá o sininho para receber as notificações e compartilhe os vídeos, que você pode ajudar outras pessoas. Quando nós falamos acerca de igreja hoje no contexto que nós vivemos, no século 21, nesse ano aqui de 2020, é tão mal interpretado essas questões porque nós usamos até frases que não existem, estamos indo para a igreja, como se a igreja fosse um lugar. Esse tipo de frase acredito que nós não vamos conseguir tirar mais da nossa forma de falar, porque é algo que já impregnou em nós, Mas você ouve frequentemente as pessoas dizerem: estou indo para a igreja, como se a igreja fosse um lugar e não pessoas. Outro equívoco que existe é a palavra eclésia. A interpretação dessa palavra eclésia significa sair para fora, uma congregação que sai para fora. E muitos têm interpretado errado, dizendo que a palavra eclésia significa ajuntamento. Não, não significa ajuntamento. Significa sair para fora. Significa juntos sairemos. Significa uma congregação, mas não que seja algo interno, mas algo que saia. Então, quando nós falamos da igreja brasileira, a nossa mente remete a dois lugares. Primeiro, local, e segundo, liturgia. Infelizmente, quando nós falamos de igreja, nós esquecemos a parte missional da igreja, que é a fundamental. Então nós passamos, muitos de nós, a semana toda esperando pelos dias que são marcados pela denominação, a qual vai reunir um povo para que juntos ali eles façam um culto. Algumas se reúnem na terça, outras nas quartas-feiras, algumas se reúnem 2 ou 3 vezes na semana, outras menos, e enfim, cada denominação, até porque hoje tem milhares, tem uma liturgia diferente, um horário e um local e dias diferentes uns dos outros. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que esse nunca foi o objetivo verdadeiro do Evangelho. Quando nós lemos uma passagem bíblica que se encontra em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que está falando sobre o bom samaritano, e nós entendemos esse texto, um certo doutor da lei, um certo fariseu, um homem conhecedor da Torá, dos profetas, um estudioso, um teólogo da época, que tinha as escrituras em suas mãos com frequência, o Antigo Testamento, o Pentateuco ou a Torá, ele questiona Jesus, ele vem para tentar Jesus, ele vem para ver o conhecimento de Jesus, ele vem fazer um teste com Jesus. E ele pergunta o que ele faz para herdar a vida eterna, E Jesus diz: conhece os mandamentos e como que você interpreta? E aí ele responde para Jesus sobre amar a Deus, sobre amar a Deus acima de todas as coisas, e vocês conhecem o texto. E depois ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele: mas você faz isso, essas coisas todas? Ele diz: eu faço isso. Jesus diz: então faz e viverás. E ele, querendo se justificar, diz: então quem que é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E é dessa conversa que surge uma parábola, parabolé, no grego, que são comparações, que são usos de elementos, seja da natureza ou seja de objetos, para expressar verdades espirituais. Então Jesus vai dizer a ele, um doutor da lei, que frequentemente estava dentro do templo, fazia parte do sinédrio, do lugar onde julgava as causas dos judeus,
né? Conhecia muito bem os sacerdotes, conhecia muito bem os levitas, conhecia muito bem a liturgia do templo, conhecia muito bem os cultos, conhecia muito bem os horários, os dias, conhecia tudo de religião. E Jesus vai usar a religião para ensinar ele o que é o próximo. Então Jesus disse, descendo um homem, né, de Jerusalém para Jericó, ele foi abordado por assaltantes, e esses, além de roubarem tudo que tinha, espancaram, deixando quase morto. E por aquele mesmo caminho ia descendo um sacerdote. E o sacerdote, vendo, né, o caído, passou de largo. E depois desceu um levita, e o levita também passou de largo. E estava indo a caminho, né, um samaritano que não estava descendo de Jerusalém, que não estava descendo do templo, porque ele não poderia entrar no templo, ele é samaritano, ele é mestiço, ele é considerado impuro pelos judeus, ele não está indo para o templo e não está vindo do templo, ele está em missão, ele está fazendo missão, ele está indo. E uma das coisas interessantes desse texto é que quem tem a preparação para atender o caído, o perdido, aquele que foi roubado, o necessitado em si, não era nem o sacerdote do templo, nem o levita do templo, nem esse próprio doutor da lei do templo, mas era um samaritano. E esse samaritano, ele tinha óleo, que era remédio naquela época, o azeite, né, era remédio muito usado, o vinho cicatrizante, né, o azeite é um remédio para que amolecesse as chagas e não viesse moscas e não pegasse bactérias, era uma proteção, o vinho cicatrizante. E uma das coisas interessantes, ele passando e vendo um judeu que estava descendo supostamente do templo, que o sacerdote estava com ele há pouco tempo atrás, o levita estava com ele um pouco tempo atrás. Eles conheciam entre si, mas vendo a situação daquele caído, eles passaram de largo, e aquele que era rejeitado pelo templo ajuda. Fazendo o quê? Derramando azeite sobre as feridas, derramando vinho sobre as feridas, atando ali, enfaixando, e aí o samaritano coloca ele em cima do animal, leva ele para uma hospedaria, paga ali a diária, e ainda diz para o dono da hospedaria, se ele ficar mais tempo ou gastar alguma coisa na volta, eu passo e pago novamente. Ou seja, além de tudo, ele tinha crédito com o dono da hospedaria. O dono da hospedaria conhecia ele porque possivelmente não foi a primeira pessoa que ele hospedou ali. Uma das coisas que eu queria falar com você nessa hora, e que você tivesse entendimento, é que quando nós falamos de prática, quando nós falamos de vida com Deus, quando nós falamos de pessoas cheias do Espírito Santo, não é esse negócio aí de ficar ensaiando para cantar no louvor e teatro, isso é importante, precisamos ensaiar, precisamos fazer bem feito, mas hoje a igreja brasileira, quase no geral, se preocupa com as apresentações. Como que eu vou me apresentar? Né? Se preocupa com a roupa que vai ir para o culto, se preocupa com o pregador que vai pregar, se preocupa com a liturgia, algumas que não é no caso nosso, mas se preocupa com as apresentações, de quem vai cantar e quem vai ter oportunidade. E aí se percebe que a igreja se move a semana inteira para fazer um culto e esquece de se mover em prol do necessitado. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que fazer cultos a Deus, temos que ser éticos, temos que ter decência, temos que ter responsabilidades com a igreja local, temos, mas isso não é o suficiente, isso é secundário. O primário é amar o próximo como a nós mesmos, porque não existe como refletir o amor de Deus se não for no próximo. E não tem como dizer que amamos a Deus se não amarmos o próximo. Então, se nós queremos viver a verdadeira igreja, nós precisamos, fora do templo, ter vinho, ter azeite, ter faixas e ter muita coragem
de investir naqueles que estão feridos, caídos, perdidos, sozinhos, esquecidos, às margens da sociedade. Se nós não fizermos isso, os nossos cultos, as nossas liturgias, os nossos lugares são extremamente superficial. Jesus olha para o samaritano e diz: quem que é o próximo desse que está caído? E Jesus, olhando para o doutor da lei, aliás, diz: quem é o próximo? Ele diz: é aquele que usou de misericórdia, que é o samaritano. Sabe, irmãos, a gente precisa parar um pouco de se preocupar com a superficialidade. A superficialidade tem tomado parte, muita gente, acho que quase todo mundo. Poucos é que não vivem o evangelho superficial. Poucos, poucos que estão aí nas ruas com óleo, com vinho, com faixas e com disposição de investir em perdidos. Hoje a maioria das pessoas, a maioria das igrejas estão se preocupando com café de pastores, com ajuntamento, com convenção, estão se preocupando com teatro gospel, estão se preocupando com show gospel, estão se preocupando com receber unção. Você já viu aquela festa, aquela festividade, aquele monte de gente lá na frente porque quer unção? Quer unção para quê? Quer unção para cantar melhor que o outro? Quer unção melhor para pregar? Quer unção para ter agenda cheia, para ficar rico na costa de Deus? Para que quer unção? E Jesus Cristo mostra um evangelho tão lindo, tão puro, que quase ninguém vive mais, que é o fora das quatro paredes, que é carregar óleo em prol do perdido que acharmos no caminho, que é carregar vinho em prol daqueles que estão feridos fora das quatro paredes, que é atar as faixas nas suas feridas e ter disposição de investir recurso naqueles que ninguém investe. E o texto termina constrangedor para o doutor da lei, para o mestre da lei, para o fariseu. Por quê? Porque nem ele ajuda o próximo, nem o sacerdote do templo, nem o levita. Eles são bons para fazer cultos, como existe muita gente boa para cantar, para pregar, para fazer culto. Sabe, pessoas que mexem com o psicológico da outra, pessoas que têm habilidades na homilia, pessoas que têm habilidades na oratória, retórica, todas as questões da homilética, excelentes intérpretes, exegetas, hermeneutas, sabe, toda aquela coisa, aquela pompa da teologia. Tem muita gente boa fazendo culto, péssimos fora do templo, porque não tem óleo na vida, não tem vinho na vida, não tem faixas e não tem capacidade de saber que o próximo dele é o caído que ele encontra todo dia. Guarda essa palavra no teu coração, porque nos céus haverá uma grande surpresa. Quem herda a vida eterna não são aqueles que faz bons cultos, são aqueles que faz boas obras, porque é salvo para fazê-las. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.